Boa noite, meus irmãos. Primeira quarta-feira do mês, primeiro dia do mês de julho, dia 1º, nós estaremos iniciando o nosso culto dessa noite, e esse mês nós estaremos tratando um assunto muito legal que na nossa igreja está, mês da consciência diaconal. Nós temos um tema, nós temos uma divisa, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esse mês nós temos algumas novidades, né? Nós temos cantores, nós temos pregadores de fora, nós estaremos gravando várias mensagens com esse tema e com essa divisa. Estaremos tratando nesse mês de junho, tá? Então, desde já, os irmãos aí do outro lado estarão deliciando com as mensagens, com os louvores. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o nosso tema desse mês de julho, né? Da consciência diaconal. O nosso tema desse mês diz: diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. Vou repetir para os irmãos: diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. E a nossa divisa se encontra em Atos capítulo 6, deixa eu achar aqui, Atos capítulo 6, versos 3, né? É a nossa divisa desse mês. Atos capítulo 6, verso 3 diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Que Deus abençoe a palavra dele. Nesse momento nós estaremos ouvindo no louvor com o nosso irmão João Gomes. Pra quem sofre a incerteza do sombrio amanhã, a quem busca a verdade com verdadeiro afã, aquele que caminha sozinho sem diretriz, e aquele que anseia ser na vida bem feliz. Se esse alguém é você, desiste pelo caminho. É como um barco sem leme, é como uma ave sem ninho, é como a folha caída, é como o resto do nada. Ainda há esperança pra você nessa jornada. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renova sua esperança, você não está sozinho. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. É Jesus a esperança para quem desiludido, sente a alma em pedaço e acha tudo perdido. Ele faz tudo mudar, da tua vida nova cor, da paz, felicidade, alegria e amor. Talvez o amanhã mude o rumo da vida, faz voltar ao seu lugar aquela folha caída, dá ao barco novo leme, dá ave novo ninho, e você a certeza que ele é a luz do caminho. Há uma luz no caminho, há
caminho, renova sua esperança. Você não está sozinho, há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Bom, né? Louvarmos a Deus. Começamos com o nosso irmão João, louvando ao nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito por nós. Agradecemos por esse mês, que esse mês seja assim um mês abençoador para nossas vidas. Nós, como os diáconos ali da primeira igreja batista, né? Todos nós somos diáconos, né? Que a palavra diácono significa servo, e servos todos nós somos, apenas nós somos separados, né? Para trabalharmos na obra do Senhor como diáconos, tá bom? Vamos orar a Deus, logo após nós estaremos ouvindo a mensagem dessa noite. Pai, muito obrigado por essa noite. Pai, muito obrigado, Deus, por meus irmãos que estão aí do outro lado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na nossa vida, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos que estavam enfermos, estão se recuperando. Aqueles que continuam, Deus, enfermos, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, grandemente, ó Deus, restaurando, Pai, a sua saúde, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida, pelo ministério diaconal da tua igreja, ó Deus, que nesse mês, ó Deus, está com a consciência diaconal, ó Deus, estaremos tratando esses assuntos, ó Deus, tão bom, ó Deus, para a tua obra, Senhor. Abençoe cada diácono, cada diaconisa, cada pastor da nossa igreja, cada ministro, ó Deus, que só possa, ó Deus, nos dar força e nos dê condições, ó Deus, de fazer aquilo que o Senhor colocou, ó Deus, em nossos corações para fazer. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ouçamos, irmãos, a mensagem com o nosso diácono Walter Lindolfo. É uma alegria que Deus está me concedendo nessa hora de trazer a sua palavra. E agradeço o convite que o diácono, irmão Elia, me fez. Nós estamos vivenciando a consciência diaconal. Temos um tema e uma divisa. Eu vou primeiro recitar o tema e depois eu vou pedir aos irmãos para recitar comigo esse tema. Gostei muito, irmão Elias, desse tema. Tema: diácono escolhido para servir no reino de Deus. Agora os irmãos, vamos repetir o mesmo. Diáconos para servir no reino de Deus. E a divisa encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 3. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, diácono para servir no reino de Deus
é necessário que ele tenha fé. Até porque, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, nesse capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versos 5 e 8, cujo tema está baseado o assunto em pauta, refere-se a um diácono cheio de fé, cheio do Espírito Santo, com poder e com sabedoria, cuja vida devemos imitá-lo. É o diácono Estevão. Estevão, meus queridos irmãos, deixa para nós um exemplo de fé. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de sabedoria. Não é sabedoria humana. Não é aquela sabedoria que você aprende no colégio. Não é aquela sabedoria que você aprende na faculdade. Mas sim, meus queridos irmãos, é sabedoria divina. É a sabedoria que emana dos céus para o coração dos seus filhos, os filhos de Deus. Diácono escolhido para servir no reino de Deus. Escolhido, separado, reservado para essa finalidade de servir no reino de Deus. Em terceiro lugar, o diácono, meus queridos irmãos, deve ter essas qualidades. Senão, vejamos, primeiro, boa reputação. Meus queridos irmãos, o diácono, ele deve ter uma boa reputação. Até porque faz parte da junta diaconal. Boa reputação. E mais ainda, cheio do Espírito Santo. É exatamente o Espírito Santo, meus queridos irmãos, que leva a junta diaconal a realizar a sua missão. Diácono escolhido para servir. Essas qualidades devem ocupar a mente e o coração de cada diácono. Senão, meus queridos irmãos, o diácono leva a bom termo o seu ministério diaconal. Ele mais do que nunca precisa dessas qualidades. Estevão tinha essa qualidade. Homem cheio do Espírito Santo. Na escolha dos diáconos, ele foi o primeiro. Interessante, meus queridos irmãos, Deus faz as coisas perfeitas. Escolheis dentre vós 7 varões para servir o reino de Deus. Dentre eles, destaca-se a vida do diácono Estevão. Diácono escolhido, reservado para servir o reino de Deus. Em quarto lugar, meus queridos irmãos, pesa sobre a junta diaconal grande responsabilidade, porque foi escolhido para servir o reino de Deus. E não só isso, meus amados.
foi escolhido para servir a igreja, da qual ele é membro. Escolhido para servir o reino de Deus. Escolhido para servir a igreja. Escolhido para ajudar o pastor. Diácono, escolhido para servir o reino de Deus. Aí inclui-se servir a igreja e ajudar o pastor. A igreja, meus queridos irmãos, requer dos seus diáconos a sua participação. Trocando de palavra, chega junto. O diácono não pode deixar o seu ministério de qualquer maneira. Tem que levar a sério a causa, porque ele está servindo a causa do Senhor nosso Deus. Diácono escolhido para servir. Meus queridos, isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito séria. Porque quando nós fomos escolhidos, primeiro escolhido por Deus, Deus nos escolheu para servi-lo. E a igreja aprovou. E com certeza ela requer de nós exatamente a nossa posição em relação ao trabalho da igreja. Ela requer de nós essa posição em relação ao trabalho da igreja. Porque a junta diaconal é para trabalhar, é para ajudar, olhar, visitar viúvas, os órfãos, os encarcerados. Manter sempre a sua posição e não esquecer jamais de cumprir a sua missão. Diácono escolhido para servir. Meus queridos irmãos, isso é muito gratificante para a junta diaconal. E que Deus, meus queridos irmãos, possa dar a cada um de nós amor, vontade, desejo de servir a Ele com todo o coração, com toda a alma, para a glorificação do seu nome. E finalizando, meus queridos irmãos, como a junta diaconal vai levar a bom termo a sua missão, se ela não tiver o respaldo da igreja e a oração. Portanto, meus queridos irmãos, a junta diaconal é carente da oração dos irmãos. Porque se ela continuar, se ela orar, se ela implorar a Deus, se ela rogar a Deus, que ela suplicar a Deus em favor da sua junta diaconal, com certeza a mesma vai levar a bom termo a sua missão. O nosso desejo, meus queridos irmãos, é que Deus nos dê a sua graça para que possamos realizar a sua vontade juntamente com a nossa irmandade, ajudando a igreja, ajudando o pastor e, mais do que isso, realizando a vontade de Deus. Essa é a missão do diácono. Diácono escolhido para servir o reino de Deus. E que a junta diaconal da primeira igreja batista Hemutondo possa de fato cumprir a sua missão. E fazendo assim, com certeza, a mesma está no centro da vontade divina.
e que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Oramos. Bom Pai que está no céu, nós te agradecemos, nosso Deus, porque estamos falando, nosso Deus, a respeito da organização da junta diaconal da tua igreja. E para tanto, nosso Deus, é necessário que o Senhor nos purifique os nossos corações e que a junta diaconal, nosso Deus, emanado do teu Santo Espírito, possa, nosso Deus, levar a bom termo o seu ministério. Ministério de evangelizar, de pregar, de ajudar a tua igreja, ajudar o nosso pastor, enfim, fazer a sua obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que Deus, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, e abençoe profundamente a primeira igreja batista em Mutondo. E com ela abençoa a vida do nosso pastor e todos os irmãos. Esta oração que eu te faço, não que eu as mereço, mas faço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.